Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que bom poder contar com a sua presença amiga e fraterna, nos acompanhando a cada dia através desse nosso canal do YouTube, se alimentando e enriquecendo com a Palavra de Deus. Chegamos a essa quarta-feira, nesse dia 18 de julho de 2018, nós estamos vivenciando a 15ª semana do Tempo Comum e a liturgia de hoje nos propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27, que vai nos narrar o seguinte. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, caminhando então no nosso tempo litúrgico, vivenciando a 15ª semana do Tempo Comum, nós então somos enriquecidos pela liturgia de hoje, que nos convida a podermos então compreender o mistério de vida e salvação, ou seja, os desígnios de Deus para a nossa salvação, para a nossa redenção. E diante disso, Jesus, como acabamos de ouvir no Evangelho, ele louva o Pai por revelar essas coisas grandiosas aos pequeninos, de forma que então fica oculto, escondido aos estudados, versados. E assim é interessante porque nós podemos ver no nosso dia a dia pessoas que ainda nos dias de hoje não têm estudo ou pouquíssimo estudo. Mal fizeram ali, terminaram aquilo que nós chamávamos antigamente do primário, que era então a alfabetização. E ao poder então se deparar com pessoas que tiveram somente esse tipo de estudo, nós vamos então nos surpreender pela sabedoria existente na vida dessas pessoas. Por quê? E de onde vem tudo isso? E aí nos faz recordar um outro texto de São Mateus, onde Jesus, então, também não é reconhecido na sua terra, onde as pessoas começam a questionar, não é ele o filho do carpinteiro? De onde lhe vem a sabedoria? E que milagres são esses que lhe são realizados? E aí nós vamos perceber que aí está, então, a verdadeira e autêntica sabedoria. Não a sabedoria dos livros, mas a sabedoria que tem fonte e origem em Deus, porque Deus é a sabedoria. E lá no capítulo 9 do livro da sabedoria, o autor, então, deste livro, vai, então, fazer menção da sabedoria que existe antes de todas as coisas. Então, essa sabedoria para nós, ela se iguala ao verbo, ou seja, ela é o verbo de Deus encarnado que existe desde toda a eternidade. Então Deus é a sabedoria, Jesus é a sabedoria do Pai. E é Ele que vem ao nosso encontro para nos ajudar a compreender os desígnios de salvação para o qual então o Pai designou a cada um de nós. E aí somos convidados também a louvar ao Pai que revela essas coisas grandiosas aos pequeninos. Então, se nós queremos compreender os mistérios de Deus, não podemos nos fazer grandes, é preciso se tornar pequeno, porque é nas pequenas coisas que nós vamos então compreender e enxergar Deus agindo nas entrelinhas da história. Porque muitas vezes encontramos pessoas que se vangloriam da sua própria sabedoria, que tem fruto da onde? Do estudo. E é claro que tudo isso tem o seu valor, tem o seu significado, mas não é o centro da nossa vida. E não deve ser para nossa vanglória, mas para nos ajudar a nos humanizar, a sermos cristãos, pessoas melhores, pessoas que possam enxergar Deus nas entrelinhas da história. E, infelizmente, muitas pessoas que se aprofundam nos seus estudos
não conseguem perceber o agir de Deus à sua volta. A primeira leitura de hoje, extraída então do livro do profeta Isaías, lá no capítulo 10, nós temos então o profeta, que é a voz de Deus, falando contra o rei Acaz e também o seu filho Ezequias. Por quê? O povo de Israel está vivendo um momento conturbado, porque nós temos então Judá, que está prestes a ser invadida pelos assírios. E o profeta, ele então convida, chama o rei Acaz a poder então ali confiar, abandonar-se plenamente em Deus. Mas o rei não dá ouvidos. O rei prefere resolver as coisas da sua própria maneira, do seu próprio jeito, da sua própria forma. E o que ele faz? Ele vai então fazer aliança com as cidades vizinhas. E isso então é motivo de denúncia de Isaías, porque é sinal de que o rei não confia em Deus. Confia na sua própria força e dos exércitos vizinhos. E Ezequias, da mesma forma, ele também não confia no Senhor. E o fruto, a consequência disso tudo é o quê? Ora, vai ser a deportação. Vão ser todos levados, exilados, lá para a Síria. Então, meus queridos amados irmãos, quando nós não confiamos em Deus, quando nós confiamos na nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento, nós então deixamos Deus de lado, ou seja, abandonamos Deus para poder seguir os nossos próprios caminhos. E aí é onde nós sofremos, aí é onde nós erramos, e muitos dias de hoje também percorrem esse mesmo caminho. Então é preciso, e o profeta hoje nos convida a confiar em Deus, porque Ele é o Deus que nos dá vitória, Ele é o Deus que combate conosco, é o nosso companheiro, é o nosso melhor aliado. Ele é a sabedoria que nos alcança e nos enriquece e nos ajuda a podermos então enxergar Deus nas entrelinhas da história, Deus agindo no nosso dia a dia, Deus que vem nos visitar, seja qual for a circunstância que estejamos vivendo. Portanto, assim, poderemos com o salmista rezar: o Senhor não rejeita o seu povo. Imagine se Deus então nos rejeitasse. O que seríamos de nós? Já se questionaram isso? Já pensaram nisso? O que seria da minha vida sem Deus? O que seria de mim sem Ele? O que seria da minha vida sem então ter uma perspectiva de que o mundo pode ser melhor, que eu posso ser então um cristão melhor? Se não fosse Deus na minha vida, eu seria mais um entre tantos na sociedade hoje a estar em crise. Porque ao olhar a realidade que nos cerca, nós não conseguimos enxergar perspectivas, não temos esperança, já não conseguimos sonhar. Infelizmente, muitos jovens nos dias de hoje estão perecendo também, porque já não sonham, já não têm mais perspectiva de um futuro melhor. Porque para eles o plano, a felicidade está nessa realidade que nós estamos vivenciando. E é por isso que gastam sua vida nas drogas, no álcool, na sexualidade. Não conseguem enxergar a felicidade além dessa vida. Não conseguem enxergar, então, a vida a qual o Senhor veio nos ofertar, que não termina com o final dessa história, mas que tem continuidade em Deus. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então louvar sempre a Deus, o Pai, que nos revela as suas grandes maravilhas, que nos revela o seu projeto de vida e salvação, que mesmo que eu esteja passando por dificuldades, ou como diz o Salmo 90, no vale tenebroso da vida, o Salmo 22 também nos vai alertar, nada temerei, porque o Senhor está comigo. E essa confiança que nós então somos convidados a ter, como nos diz a primeira leitura de hoje, não nas coisas humanas, nas minhas atitudes, mas sim em Deus, porque é Ele a nossa força. E assim, meus queridos amados irmãos, possamos viver
como filhos amados desse Deus que não rejeita a nenhum de nós, seus amados filhos. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude, nos acompanhe nessa nossa caminhada e o Espírito Santo de Deus seja a nossa força e nos ajude a viver sempre confiantes em Deus, que é o nosso maior aliado neste mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido e amado irmão, que nos acompanha, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família, que se tornou para nós esse nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela sua presença, sua participação. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço encarecidamente a você que se inscreva aqui no nosso canal. É fácil, é só você clicar aqui embaixo no vermelho em inscrever-se e venha somar conosco, ajude-nos a divulgar esse canal, compartilhando esse vídeo. Vamos evangelizar também através dos meios de comunicação social e de maneira especial aproveitando esse nosso canal do YouTube. Que o Senhor então nos ajude a podermos sermos protagonistas da nova história. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.